Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar o nosso último conteúdo chamado de derivada. Um dos objetivos da unidade é simplificar a tarefa de determinar a derivada de uma função, facilitando estudar situações do mundo real, como o índice de preços ao consumidor, quando varia com o tempo, análise marginal, taxas de variação de quantidades econômicas, máximos e mínimos de uma função. Vamos lá? Então, a primeira coisa é entender o que é a derivada. Então, se a gente fosse falar na definição, a gente pode interpretar a derivada como uma função cujo valor em x é a inclinação da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x em x, ou uma função cujo valor em x é a taxa instantânea de variação de y em relação a x no ponto x, ou seja, no ponto que eu estou analisando. Eu vou analisar a taxa naquele instante, tá certo? Mas como que fica isso? Vou mostrar um exemplo mais intuitivo para vocês. Então, a gente já mencionou que para determinar a taxa de variação de uma quantidade em relação a outro é equivalente a determinar a reta tangente à curva dada naquele ponto. Então, a gente vai considerar aí o movimento de um trem maglev, onde a posição em qualquer instante x é dado pela seguinte expressão: f de x é igual a 4x ao quadrado. Beleza, o gráfico aqui ele está sendo construído, é uma função de segundo grau e ele é uma função crescente, igual a gente já pode observar. Então, perceba que o gráfico ele se eleva lentamente no início, porém mais rapidamente à medida que x cresce. Então, isso aqui pode indicar que podemos determinar a velocidade do trem em qualquer instante de tempo. Então, se a gente conseguir medir a inclinação de uma reta aqui em qualquer ponto, por exemplo, aqui, a gente consegue medir a velocidade ou aceleração nesse instante aqui, no tempo t igual a 3, por exemplo. Podemos aplicar isso também na área de administração e economia, análise de bolsa de valores. Eu posso ver como que a taxa ela está aumentando ou diminuindo, observando os índices, né, e observando o gráfico. Então, com o objetivo de descobrirmos uma medida padrão para a inclinação de uma curva, considere o seguinte gráfico. Eu tenho aqui uma curva qualquer e eu tenho um pontinho aí, né? E aí, por esse ponto, passa uma reta tangente. Beleza. Suponha que a curva represente um trecho aí da montanha-russa. Então, montei mais ou menos aí e coloquei nossa montanha-russa. Nesse ponto aqui, a gente consegue perceber que a inclinação da reta ela é crescente, né? Então, eu digo que a taxa aqui ela está crescendo. Tá, e conforme eu vou andando com o trem, então se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, e traçar uma reta, eu consigo ver que essa reta aqui ela é decrescente. Então, a taxa aqui ela está diminuindo. Uma coisa interessante de se dizer é que quando eu pego um ponto aqui de mínimo ou de máximo, por exemplo, e traço uma reta, eu percebo que eu não tenho inclinação da reta. A inclinação é zero, né? Então, se eu não tenho inclinação, a taxa de variação nesse ponto é zero. Então, eu consigo perceber que quando a minha derivada ela for igual a zero, eu tenho uma mudança aí de concavidade. Ó, aqui ela estava decrescendo, depois desse ponto aqui ela vai começar a crescer. Então, a gente pode dizer que a inclinação da curva é dada pela declividade, né? A inclinação ou declividade da reta tangente ao gráfico f no ponto que eu estou analisando. Perceba, sempre no ponto que eu quero observar. Então, esta relação pode ser usada para estimar a taxa de variação de uma função a partir do seu gráfico. Então, a gente consegue ver como está sendo essa variação aí nesse ponto, nesse instante. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a declividade de uma reta tangente, né? Mais precisamente, qual a diferença entre taxa média e taxa instantânea?
Então, inicialmente, a gente vai traçar aí uma reta, a curva C, que passa por dois pontos, P e Q. Então, quando a gente tem uma reta que passa por esses dois pontos, a gente diz que essa reta ela é uma reta secante. Bom, se eu observar aí a variação tanto em f de x quanto em x, eu consigo ver que essas variações é dado pelo ponto final menos ponto inicial, tá bom? E como que eu calculo uma taxa? Eu faço ΔF sobre ΔX, e nada mais é que a tangente desse ângulo, né? Então, beleza, para descobrir a taxa de variação, basta usar o coeficiente angular da reta. E aí a gente consegue obter dessa seguinte forma: ΔF, que é o ponto final, f de x1 menos f de x0, dividido por ΔX, x1 menos x0. Quando eu faço isso, eu tenho o que a gente chama de taxa média de variação da minha função. Bom, mas se eu quero uma reta tangente, eu tenho que tentar aproximar esse ponto Q aqui do meu ponto P. Já falei isso em vídeos anteriores. Então, quando a gente está interessado em descobrir essa taxa instantânea de variação, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar trazer esse ponto Q aí mais próximo de P, de forma que o x1 ele fica muito próximo de x0. Ou seja, eu posso chamar a diferença onde estava o ponto Q e o ponto P, essa diferença aqui, de H. E aí, quando eu vou trazendo esse ponto Q mais para próximo disso aqui, eu consigo diminuindo esse H, onde H vai tender a zero. Ou seja, essa diferença entre x1 e x0 vai ficar muito pequena. Então, eu vou dar um zoom nessa partezinha aqui. Como que ficaria? Ó, eu teria uma variação entre esses dois pontos. Um está na posição x0 e o outro está na posição x0 mais um pouquinho, mais um h. Da mesma forma para f de x0 mais h e f de x0. Então, quando eu faço a variação desses caras e coloco o limite desse h tendendo a zero, isso aqui é chamado de derivada. E a derivada nada mais é que a distância entre dois pontos infinitesimalmente pequena. Ou seja, quando h tende a zero, ele pode se aproximar a uma reta passando em um único ponto só. E aí que a gente dá o nome de derivada, que nada mais é que a taxa instantânea, ou seja, a reta tangente que passa naquele ponto. Beleza, então entendemos isso, entendemos que a derivada ela é uma taxa instantânea, né? Uma taxa de variação instantânea. E a gente tem que agora compreender qual é a simbologia da derivada. Então, existem algumas notações para a derivada. Eu posso chamar de f' ou y', ler dessa forma. Então, para poder diferenciar da nossa função original, f de x, eu agora, para a derivada, eu coloco uma linha aqui, né? Então, toda vez que eu vou derivar, eu estou aplicando essa definição. Podemos também usar essa notação aqui, ó, d de x. D subzinho aqui, ó, então é d de x de f de x. Então, d de x de f de x, ou seja, a derivada em relação a x da minha função, também pode ser dada por essa expressão, tá? Então, isso aqui são só nomenclaturas, são só notações. E tem essa aqui também, que é bastante usual, que lê df dx. É a derivada de f em relação a x. Tá vendo que todos têm a mesma fórmula, entre aspas, né? E só muda a notação. Só muda isso aqui, a forma de escrever. Basicamente, nós vamos usar essa primeira e essa terceira. E como que seria o procedimento para calcular a f'? Então, seria basicamente 4 etapas se a gente for fazer pela definição de limite. Então, eu calculo no ponto mais h, depois faço a diferença, depois divido pelo h e, por último, aplico o limite. Esse limite aqui seria a f', tá bom? Então, eu vou fazer de uma forma e depois eu explico uma segunda maneira de resolver, uma maneira mais simples de resolver esses passos. Bom, então vamos lá. Como que eu calculo a derivada de f de x igual a x ao quadrado e avalio no ponto 2? E como eu quero a taxa instantânea, eu tenho que avaliar em um ponto. Beleza, então primeiro a gente vai fazer essa parte. Então ele falou assim, a primeira etapa é no lugar desse x aqui, colocar x mais h. Então eu coloquei x mais h. Então ficou assim, ó, f de x mais h, né?
Seria basicamente isso. E aonde tem o x, eu coloco x mais h. Então, ficou isso aqui, ó, x mais h, e aí eu aplico o distributivo, né, como se tivesse feito assim, x mais h vezes x mais h, que dá x² mais 2xh mais h ao quadrado. Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa, se vocês lembrarem lá da nossa fórmula, é pegar essa primeira etapa e subtrair de f de x0. Só que o f de x0 nada mais é que o x ao quadrado. Então, ficou aqui, ó, a primeira etapa menos x ao quadrado. E a primeira etapa é tudo isso aqui, que a gente viu ali em cima. Menos x ao quadrado é como se eu estivesse eliminando esse com esse. Então, sobra 2xh mais h ao quadrado. Na terceira etapa, é pegar esse resultado, né, que a gente obteve aqui e dividir por h. Então, aqui eu divido por h, tanto esse, quanto esse, quanto esse, eu consigo simplificar e só sobra isso aqui, ó, 2x mais h. Quando eu aplicar o limite, ou seja, quando h tende a zero, ou seja, esse camarada aqui vai a zero, só sobra quem? 2x. Então, eu posso dizer que a derivada de x ao quadrado, a f' de x, é 2x. Depois a gente vai ver algumas regrinhas para facilitar esse processo. Isso que a gente fez aqui é pela definição de limite. Perceba que dá um belo trabalho. Bom, para poder fechar a questão, eu queria avaliar no ponto 2, ou seja, substituo agora aqui na derivada o ponto 2, que dá 4. 4 é meu coeficiente angular da minha reta, lembra lá? Ó, f de x é igual a mx mais b. Então, o m aqui é 4 neste ponto, ok? Então, a taxa, qual é a taxa? A taxa é 4 quando x é igual a 2. Então, a gente consegue encontrar o coeficiente angular fazendo a derivada da minha função. Então, para concluir, isso nos diz que a declividade da reta tangente ao gráfico f no ponto 2, 4 é 4. Também nos diz que a função f varia a taxa de 4 unidades cada variação de uma unidade em x no ponto x igual a 2. Bom, galera, essa aqui é a nossa primeira etapa. E aqui na primeira etapa é para vocês entenderem o conceito de derivada, né? E da onde que ela vem do limite. Para a próxima etapa, nós vamos usar as regras de diferenciação. E aí eu vou ter aí umas 7 regrinhas que eu vou passar para vocês para facilitar esse processo da derivada, para a gente não ficar fazendo através do limite, não ficar fazendo através dessas 4 etapas. Então, na próxima aula, eu vou mostrar essas 7 regrinhas. Até mais!